Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais uma notícia, mais um conteúdo sensacional. Estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia, todos os créditos ao canal dele. Pessoal, a gente precisa se unir mais do que nunca na internet. Nessas eleições de 2026, a gente precisa mostrar que Flávio Bolsonaro está com tudo. Já está nas pesquisas que ele está empatado e a pesquisa normalmente só joga mais sempre que a esquerda está na frente, mas a gente virou o jogo, já estamos empatados nas pesquisas. A gente deve já estar lá em cima no topo, acima dele. Então, deixa o seu like, deixa o hype, compartilha o vídeo. Vamos mostrar o nosso apoio à direita. Eu já estava com saudade de ouvir essa profunda sabedoria e conhecimento do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, mais uma vez, ele deu uma aula do que é democracia relativa. Eu acho que ele se viu obrigado a se posicionar depois de que mandou fazer busca e apreensão na casa do jornalista e depois de ter destruído o sigilo da fonte, algo que está na nossa Constituição. Então ele tá muito desgastado, a imprensa tá com raiva dele, e aí hoje ele faz um discurso meio que tentando defender a imprensa. Sabe contra quem? Não é contra ele, não é contra o STF, contra pessoas que dão opinião nas redes sociais. Você tá duvidando? Então agora você vai ver mais um trecho do que é o xandonismo intelectual, o xandonismo do judiciário. A grande muralha que defendeu a nossa democracia, agora falando que é um absurdo que as pessoas não acreditem mais na imprensa. É um absurdo. O cara que tá mandando prender jornalista, que já tem jornalista do Brasil que teve que fugir do Brasil, que acabou com o sigilo da fonte, agora se vê obrigado a se pôr numa situação onde ele tem que defender o jornalismo. Desacreditando as notícias, obteve grande sucesso. Hoje, um influencer que ninguém nunca aqui ouviu falar, o pessoal não faz a mínima ideia do que está falando, fala da guerra da Ucrânia até a derrota lamentável do Corinthians com o Curitiba ontem. Sabe comentar tudo. Se tem uma pessoa que sabe comentar tudo, é o Alexandre de Moraes. Ele decide tudo sobre todas as nossas vidas. Mas eu achei interessante, o influencer ou o cidadão comum não pode dar opinião. A única opinião que pode ser feita é da imprensa. Esse influencer tem mais audiência, esses influencers, do que Jornal Nacional. Porque ninguém mais acredita no Jornal Nacional. Todos os telejornais. Isso foi trabalhado. Isso foi trabalhado para desacreditar. Quantas pessoas vocês conhecem que não acreditam mais na mídia tradicional? Eu conheço você que mandou prender jornalista, você que mandou censurar vários jornalistas, Fiuza, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, eles eram da mídia tradicional. Você não acredita na mídia tradicional, você não acredita. Você acredita na Malu Gaspar, que falou que você visitou, que o senhor, desculpa pela referência, o senhor visitou o Vorcaro, viajou no jatinho do Vorcaro, a mídia tradicional. Então a gente tem que acreditar quando a imprensa fala que é muito estranho esse contrato da sua esposa para receber 129 milhões do Vorcaro, porque nisso o povo está acreditando, tem o documento para provar. O que acontece é que a população acordou para o fato de que a imprensa tem um lado político. Só isso. A população acordou. Então eles buscam fontes alternativas de informação. E aí, nessas fontes alternativas, vem a libertação ideológica. Isso você não aceita. E que seguem como se fosse uma religião fanática tudo que a bolha passa como notícia. Lavagem cerebral. Lavagem cerebral. Preste atenção. Não acreditar na imprensa hoje em dia, então você é uma vítima de lavagem cerebral, que é algo que foi trabalhado de forma orquestrada, organizada por uma milícia digital imaginária junto com Elon Musk e as Big Techs que trabalham para manipular as... Nossa Senhora. Essa pessoa tem a caneta que decide tudo nas nossas vidas. Tudo. O Brasil tá virado de cabeça para baixo mesmo. O ministro do STF vai lá e faz um discurso abertamente dizendo que pessoas que usam as redes sociais para dar a sua opinião não sabem de nada. Quem sabe é a imprensa tradicional que ele tá mandando prender e destruir a fonte de sigilo, o sigilo da fonte. Esse pessoal. Aqui ele tá acuado, ele precisava fazer algum gesto para a imprensa tradicional, para a grande mídia brasileira, e ele faz esse gesto. Coloca a culpa em você
que dá a sua opinião, coloca a culpa nas Big Techs, porque, tipo assim, as Big Techs têm lado político, mas a imprensa não. O problema, Alexandre de Moraes, é que já tiveram vários estudos que mostram que 85% dos jornalistas se declaram de esquerda e até de extrema esquerda. Você vê essa mesma taxa nos trabalhadores, nos colaboradores das Big Techs, das redes sociais? Não. 85% de jornalistas se autodeclaram de esquerda. A imprensa, ela vem das faculdades de jornalismo, que é um corredor polonês de esquerda. Um corredor polonês progressista, onde são inseridas nas cabeças desses pobres jovens as mais podres e diabólicas ideias já concebidas pela mente humana. E eles acham que é uma missão de vida trabalhar para que essas ideias se propaguem. E eles acreditam que todos aqueles que não acreditam nas mesmas ideias que eles são racistas, supremacistas brancos, misóginos, machistas e tudo que é de ruim, nazistas, tudo que é de ruim no mundo e que essas pessoas devem ser destruídas. Inclusive, chega ao ponto de escrever artigos dizendo que por que torcem que o Bolsonaro morra, divulgando a cabeça decepada do Bolsonaro, mas essa é a imprensa que o brasileiro deve acreditar, não nas pessoas comuns. O ideal para a democracia é que nós tenhamos milhões de pessoas dando as suas opiniões e o povo possa ter o discernimento de escolher qual eles concordam mais. Ou você não acredita que o povo tem discernimento? Porque se o senhor não acredita que o povo não tem discernimento, então a gente tem que anular as eleições. Porque a eleição é justamente isso. É quando o povo usa todo o seu discernimento para escolher um representante. Quando era só a imprensa, Lula ganhava. Quando a imprensa perdeu o poder, aí o povo fez uma eleição democrática pela primeira vez em 2018 e elegeu o Bolsonaro, que o senhor colocou dentro de uma prisão domiciliar ou proibindo de dar entrevistas para a imprensa, de usar a rede social, de escrever uma carta, de participar do debate político. Mas tudo bem. Ainda bem que a nossa democracia está sã e salva nas mãos de Alexandre de Moraes. Sair agora as conversas entre a amiguinha do Lulinha e o próprio Lulinha. Eu achei muito curioso, eu até gravei um vídeo ontem falando que era muito estranho, né? Tem conversas da Lux Singer com Braga, com Marcola, com 10 pessoas diferentes, mas não aparecem as conversas com o próprio Lulinha, o grande amigo dela, o grande parceiro dela. E hoje começa a sair. E olha qual é a primeira matéria em relação a essas conversas. Lulinha mandando para lobista, a gente está se arriscando. Qualquer merda não tem explicação nenhuma. Cara, isso aqui para mim é uma confissão de culpa mesmo, né? Essa conversa aconteceu no dia 18 de janeiro de 2024. E a PF começou a publicar, a imprensa começou a publicar algumas dessas conversas. Vamos dar uma olhada? A casa caiu para esse pessoal. Então vai lá, conforme mostrou a reportagem da Veja, a PF aponta a dupla como integrante de uma sociedade oculta estruturada para abrir portas juntos a órgãos do governo federal, como o Ministério da Saúde, a Dataprev, e investiga possíveis crimes de corrupção, organização criminosa, tráfico de influência e exploração de prestígio. Olha o Lulinha falando para ela chamando o cara para viajar, né? Aí o Lulinha responde, então, deixa eu te falar, eu não estou nada confortável com essa viagem. Não acho que deveríamos fazer nesse momento. O que ele está dizendo aqui? Basicamente, como é que volta isso aqui, gente? O que ele está dizendo aqui? Vai dar na cara que a gente está roubando. Vamos esperar. Se a gente sai para fazer umas viagens luxuosas dessa, vai dar problema, porque todo mundo vai ficar perguntando, onde que o Lulinha está arrumando tanto dinheiro? E ela fala, não vai ficar caro não, estou levantando tudo. Vai ficar uns 100 mil. Preste atenção. Para ela, gastar 100 mil numa viagem não vai ficar caro não, gente. Não é tão caro assim, né? E ela continua aqui, Passagens, hotel, tudo incluído. Aí ele responde, Roberta, a gente está se arriscando. Não precisa. É só esperar uns poucos meses e poderemos fazer isso sem medo de nada. Por quê? Por que o Lulinha está falando, olha, melhor não arriscar agora, ou seja, melhor não fazer uma viagem que custa uma fortuna agora? Por que é melhor esperar alguns meses, porque depois não vai ter problema nenhum? Qual era o problema? Eu estou tentando entender. Por que não poderiam fazer aquela viagem naquele momento? Repare que as mensagens foram recuperadas. Isso aqui são mensagens que foram apagadas, mas aqui elas estão recuperadas. Aí ela, medo de quê? Aí, 100 mil para os 8, né? Não, eu estou colocando isso mas deve estar... Eu estou colocando isso para cada. É 100 mil para cada. Então era uma viagem de 800 mil reais. E a Polícia Federal continua explicando, né?
que, sabe, eu fui das poucas pessoas daquilo que a Roberta tinha falado. Tem um detalhe aqui que eu quero te chamar a atenção, que é esse aqui, ó. Lulinha continua, então, meu amor, eu não tenho din-din nem origem pra isso. Não deu pra gastar esse tanto agora. Qualquer merda não tem explicação nenhuma. Eles estavam marcando uma viagem pra onde? Pra Suíça. Olha que curioso, pra Suíça. Por décadas, a Suíça foi considerada um paraíso para endinheirados que buscavam manter suas finanças nas sombras. Mas a má fama de abrigo de virtuais criminosos levou instituições bancárias suíças a adotarem regras de maior transparência do sistema bancário mundial. Então aqui eles estavam organizando uma viagem de todo mundo para a Suíça, onde ia ficar 100 mil reais para cada. E ele dizendo que era arriscado, que poderia dar merda, porque ele não teria como explicar a origem disso. O curioso é que se a gente for voltar um pouquinho no tempo, tem esse detalhe aqui, ó. Lulinha foi à Finlândia. Vocês lembram disso aqui? Eu acho que isso aqui é importante recuperar a memória do povo. Lulinha foi à Finlândia bancado por lobista em hotel com diária de 37 mil. O que acontece? Esta mulher, a Roberta Luxemburg, que todo mundo sabe hoje que é uma ladra, que roubou muito dinheiro, mas muito, bancou uma viagem de 37 mil pro Lulinha para ele ir assistir a Aurora Boreal. Que coisa mais fofa, né? Iam lá para ver a Aurora Boreal. Esse é o Lulinha, que agora o Lula tá falando que não tá fazendo nada para defender. Rapaz, o Lula colocou o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, para trocar os delegados, para tirar agentes da Polícia Federal que estão na investigação. Colocou o Ministério da Justiça, o PGR, para arrancar a investigação do André Mendonça. Estão tentando de tudo para tentar impedir que o Lulinha pague pelos crimes que ele cometeu. Curioso, o principal articulador desses esquemas é chefe de gabinete do Lula. E tem o outro grande assessor do Lula, que é o Berger também, né? O Adenberger, acho que é esse o nome dele. Como é que fica essa história? Por que isso não está no Jornal Nacional? Por que isso não está todos os dias no Jornal Nacional? Porque eu quero saber, o Fantástico vai contar esse escândalo de corrupção? E aí o Lula está usando a máquina estatal para defender seu filho ladrão. Entenda isso aqui, você brasileiro. O seu presidente da República está usando a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e a Suprema Corte para defender o filho ladrão dele, que já está escancarado. O cara é ladrão e roubou foi muito. O Brasil merece mais 4 anos disso. Pelo amor de Deus, gente. Flávio Bolsonaro tem que ganhar. O Brasil não aguenta mais 4 anos de tanta roubalheira assim. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Conexão Política Internacional. Lulinha mora em edifício de luxo em Madrid com uma sauna e até spa. Mas o petista havia dito que ele vivia em condições precárias. É, pessoal, aí quem diria, achamos o ladrão. Opa, não sei se pode falar, esse seu vídeo vai ser derrubado. O ladrãozinho. Pessoal está em Madrid em edifício de luxo e vem falar que tá em situações precárias, porque ele não tá podendo voltar pro Brasil para gastar mais dinheiro, né? Só em Madrid, onde o dinheiro é mais caro ainda. A apuração mostra que o aluguel do imóvel custa de cerca de 3 mil euros, declaração qual havia sido dada a uma antes revelação. Que é isso? Esse 3 mil euros aí, pessoal, eu acabei de pesquisar aqui, vale em torno de 18 a 20 mil reais. Que é isso? Tá em situações precárias. Edifício é difícil. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha mora com um condomínio de luxo no bairro Malagé, no arredores de Madrid, na Espanha. Interlocutores, filho do presidente Luiz, admitiram sob condições de anonimato que pagam um aluguel de cerca de 3 mil euros, equivalente a 18 mil na cotação atual, por um apartamento de 2 quartos. Segundo o site oficial, o empreendimento apura por Tássio Gohan. As plantas dos apartamentos variam entre
202 e 227 metros quadrados, e o imóvel integra um complexo de 40 mil metros quadrados que reúne 4 piscinas internas e uma piscina interna climatizada, sala de leitura, cofre, spa, sauna, academia, sala de dança, um espaço gastronômico de 115 metros quadrados na área de lazer com tobogãs e tirolesas. Tudo isso na casa do Guinha. Aqui tá em situação precária. Quem tá ruim aqui é eu. Em relação vai à contramão de uma declaração feita dias antes pelo vice-presidente nacional do Washington, Quaquar, prefeito de Marica, em entrevista ao Projeto 360 Dias, 5 de agosto, ele afirmou que o filho do presidente estava em condições precárias. Eu conheço bem o Flávio Lula, é um cara pois condições espantanas, precárias, inclusive na Espanha. Na ocasião, Quaquara argumenta que o filho de Lula tivesse cometido irregularidades ao longo dos mandatos do presidente. Deveriam hoje estar ricos, com uma Ferrari ou consórcio de uma grande empresa. Após divulgações de reportagens sobre a localização de Lulinha, Quaquara voltou a se manifestar sobre o assunto, sem recuar sua avaliação anterior. Segundo o filho do líder petista, leva uma vida bem modesta e os valores revelados seriam incompatíveis com a despesa de um pequeno empresário brasileiro. O condomínio de luxo não é o único ponto de contrariedade, com a fala do dirigente petista Lulinha, recém-registro de uma empresa de consultoria, a Spain em Castelão, endereço considerado o mais caro de Madrid, com um aluguel médio de 30 euros por metros quadrados, o dobro do valor cobrado nas regiões nobres de São Paulo. Com a Avenida Paulista, em abril, a empresa mudou o endereço dentro da mesma avenida para andar mais alto do mesmo complexo corporativo. Porém, é alvo de 3 inquéritos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Polícia Federal, que apuram suspeitas de tráfico e influência relacionada a negócios de lobista Roberto ao esquema de fraude do Instituto Nacional de Seguros Sociais, atribuídos ao Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS.